hoje falando com o Lucas Vasconcelos, o grande cineasta. Então, Lucas, voltando aqui, você tá aí, tá comigo? Tô contigo. Beleza. Então, voltando, cara, Lucas, você é um diretor de curtas. Eu queria agora vou fazer uma pergunta um pouco diferente. Fiquei sabendo que você começou essa sua trajetória com 14 anos. Eu já me aventurei um pouquinho em direção também. Eu sei que é muito trabalho. Como é que você conseguiu começar com 14 anos? Você é que nem eu que não pegava ninguém na escola, então era mais, mais na sua. Cara, não, eu pegava gente na escola. Brincadeira, mas Não, na verdade, o que que acontece? Eu não. Eu, como muitos alunos por aí, eu realmente não me enquadrava no sistema educacional, né, que é estabelecido hoje na escola, né? Então, eu nunca fui muito bom em matemática, ciência, física, essas coisas. Mas eu era bom em fazer filme. E eu descobri isso com 14 anos. E desde então eu descobri que era a coisa que eu mais gostava de fazer na vida e não parei. Eu não queria fazer outra coisa a não ser isso. Bota fé. Mas e como é que você começou com 14 anos? Você começou a fazer seus tudo, né? Tipo, pegar uma câmera e editar sozinho. Qual foi como é que era o retrato com 14 anos? O que estava acontecendo? Cara, assim, eu sou um pouco suspeito, né? Porque eu passei minha infância no set de filmagem, né? Meu pai é diretor de cinema, diretor de novela, então sempre me levou para o set de cinema, set de novela. Então tem uma brincadeira que falam que eu nasci debaixo do tripé da câmera, né? E então isso sempre teve ao meu acesso, sempre teve presente na minha vida, na minha família, né? Ah, acho que um dia eu peguei meu celular, que na época acho que era um iPhone 3, um iPhone 4, aqueles iPhones mais antigos, né? E comecei a filmar meus amigos com roupa, com terno, brincando de atirar um ao outro, tentando imitar os filmes do Tarantino. E eu acho que começou aí, né, essa onda de gostar de reproduzir as cenas, de gostar de reproduzir os filmes. Aí depois eu fui me aprimorando, fazendo meus próprios roteiros e, enfim, começando a Bota. entender o que era o cinema mesmo, né? Você começou então fazendo cover, né? Tipo, fazendo uma reprodução. Exatamente. Comecei fazendo cover de cinema. Bota fé. Cara, os Beatles viraram os Beatles fazendo cover, né? Tocando em Hamburgo Exatamente. e se aprimorando dessa forma. E essa coisa dos Beatles que você tinha uma banda influenciada, era música própria ou... Cara, não, na época, eu acho que com 14 anos eu não era nada original, né? Você vê que eu imitava os filmes e imitava as músicas também. Então, era cover de Beatles mesmo Não, e mas eu boto cover de... muita fé, cara, porque assim é a forma de aprender. Tipo assim, Mozart É, com as primeiras sinfonias dele eram estudos sobre Bach, né? exato. Tipo, Obrigado por ter me comparado com Mozart. Já gostei muito de você. Nossa, pô, te comparei com os Beatles também. a sua comparação boa, obrigado. Não, mas sim, concordo. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que começar influenciado pelos artistas que a gente admira, né? Total, eu acho que isso falta, né? Isso é uma das coisas que eu vejo no mundo moderno como um todo, né? A gente vê as pessoas valorizam muito o novo, né? Como se o novo fosse só por ser novo é bom, né? Exato. Então, eu também fui muito dessa sua escola de, pô, tem que aprender a fazer, Exato. não importa quem compôs, porque compor é uma fase, é uma coisa, o compor ou ser criativo é uma coisa que se aprende Exato. inevitavelmente, né? Exato. Eu acho que esses artistas deixaram pra gente, eu acho que é muito importante o que eles deixaram pra gente, que foi um legado de aprendizado, né, na verdade. Então, se as pessoas hoje elas tocam as músicas dos Beatles ou se elas fazem filmes que são inspirados em outros filmes que já existiram, é porque alguém já passou por esse processo também e alguém deixou um legado para que as pessoas pudessem começar a fazer os seus próprios filmes, as suas próprias músicas. Então, eu acho que, mal ou bem, uma obra original, ela sempre vai estar à mercê de ser um instrumento de aprendizado, né? Total. Cara, se eu puder te perguntar sobre seus gostos, acho que talvez o Claro. melhor jeito de começar quando você tinha 14 anos, eu imagino que seu pai tenha sido influência em você também, mas tem algum filme ou um ou dois filmes que te influenciaram para dizer, não, pô,
depois você viu isso e falou, pô, eu quero fazer isso, é isso que eu quero fazer. Cinema Paradiso. Cinema Ah, é? Pô, Paradiso. adoro Cinema Paradiso. Cinema Paradiso foi o filme que me fez querer ser diretor de cinema. Não tem jeito. Eu lembro de ver uma exibição do Cinema Paradiso. Ai, caraca, onde é que foi? Eu acho que foi lá no Laura Alvim, né? Que Laura Alvim tem acho que 2 salas de cinema. E fizeram uma exibição do Cinema Paradiso. E eu lembro que foi inesquecível. E eu só fiquei tipo, caraca, eu acho que é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Boto fé. Cara, coincidentemente, é porque eu quase virei diretor também, né? Aí eu acabei indo mais pela música, assim, também Que maneiro. tinha as duas coisas, eu fazia direção dos meus próprios filmes também e acabei virando mais músico. Mas eu posso te dizer que 2 filmes que mais me influenciaram foi Cinema Paradiso e Papillon. Sim. A versão antiga, né? Porque tem uma versão Steve nova, McQueen, né? né? Isso. Frank, muito bom. qual é o nome? Frank Darabont? Quem fez o... O primeiro? Eu não lembro o diretor agora. O primeiro. Eu sei que teve uma versão nova agora, né? Com esqueci o agora. ator do Fred Mercury. Mas, pô, coincidência. E, cara, uma pergunta mais um pouco diferente, eu acho do que fazem. Dos filmes hoje que são considerados um clássico, qual que você acha que é uma merda que não deveria ser considerado um clássico? Um filme clássico que eu acho uma merda que não deveria ser considerado clássico? Cara, eu acho que uma merda é uma palavra muito forte, mas eu acho que existem alguns filmes que talvez Então, pudessem ter sido feitos. Vou mudar a questão. Vou mudar o ângulo. Dos filmes que estão super em voga hoje em dia, que talvez você ache que não deveriam estar em voga, ou tem coisa melhor que talvez poderia estar em voga. Você diz os filmes atuais, os filmes de hoje em dia. Pode ser. Eu acho que eu até hoje não consegui entender como é que as pessoas veem Sharknado, né? Sharknado é o filme lá do tubarão num tornado, não sei como é que as pessoas realmente Total, gostam. cara, Eu acho que esse é um filme que eu posso até usar a sua palavra de merda, né? Não, eu sei, você não quer falar mal, né, dos seus co-diretores. Exato, meus conterrâneos, né? Mas eu acho que não é problema você falar mal também, é normal. Eu falo mal do meu filme, eu falo mal do outro filme, é normal. A gente fala mal do... É preferível falar mal do filme na frente, né, das pessoas do que pelas costas. Mas eu acho que é isso. Eu acho que esses filmes experimentais de terror, eu acho que são filmes que a mim não me agradam, mas surpreendentemente tem seu público, né? Cara, surpreendentemente total. Música ruim é mais fácil de entender, mas, filme tem filme de ação que mantém as pessoas engajadas e que são, aceitáveis, né? Realmente tem filmes de terror e filme de ação desse tipo, né? Sharknado. Cara, eu lembro tem um com o Samuel Jackson, eu acho que é o Deep Blue Sea, eu acho. Tem um filme de tubarão, né? Que tem um tubarão gigante. Os tubarões no submarino, eu lembro. Eu lembro desse. Isso é bem trash, né? E eu ficava pensando assim, como é que essa galera aceita ser ator nessas paradas? É aquela cota do estúdio, né? Não, e dinheiro também, pô. Isso aí geralmente paga bem. Eu acho que, assim, eu concordo, eu tô ligado nesse filme. Eu acho que, a gente descobriu que a fórmula é não fazer filme que envolva tubarão, né? Eu acho que a gente chegamos aí nessa conclusão de que filmes de tubarão não são bem feitos a não ser o tubarão, né? Tipo assim, Jaws, né? O tubarão acabou aí, né? Nunca mais... Fizeram um muito bom e o resto não deu certo. Tipo isso. Vamos concordar com isso, que todos que estiverem nos ouvindo aí entrem nessa aliança de parar de fazer filme de tubarão. Total. Bicho, e me conta sobre essa sua trajetória. Você continua sendo ator? Você foi ator da Malhação? Cara, fui ator da Malhação e eu acho que foi uma ótima experiência na minha vida. Eu sempre quis ser diretor de cinema. Eu fiz curso de atuação, né? Fiz teatro porque
Eu sempre acreditei que o teatro, a atuação, o diretor ele precisa entender da atuação para poder lidar com o ator, né? E E você eu acabei, continua fazendo filme? cara, eu Atuando? acabei dirigindo, acabei fazendo meus filmes e um dia surgiu a oportunidade de eu fazer a novela, né, a Malhação, e eu queria muito experimentar. Eu, assim, queria muito saber. Eu gosto de experimentar as coisas na minha vida, assim, Entendi. quando eu vejo Ah, que mas tem você uma. não continua, foi só foi um one-off, assim, experimento. É, foi só uma vez, porque assim, não é que eu não goste, eu sou muito grato por todas as pessoas que me ajudaram Claro. a entrar na Malhação e todas essas coisas, mas eu acho que foi aquela experiência que eu queria ter, mas que depois de ter eu sei que não é para mim, que eu sei Bota que fé. o meu negócio mesmo é. Porque uma coisa muito engraçada é que quando eu estava atuando, eu não estava atuando, eu estava prestando atenção nas câmeras me filmando. Eu olhava para o Aham, lado e ficava tipo, aham, aquele bota fé. diretor tá botando a câmera no ângulo errado. Aquela câmera não devia estar aqui. Aquela lente não é certa para essa cena. Ele tá usando uma 35, ele tinha que usar uma mais fechada. Não sei, entendeu? Eu tava tipo, com Entendi. outros pensamentos Tava enquanto na eu tava. parte mais técnica, né, Que eu dos acho que bastidores. ator de pensamento. Bota fé. E a parte de ser vilão, essa coisa do. Você era um vilão. Eu não assisto Malhação desde que eu tinha 14 anos. Uhum. Mas, mas essa coisa, você gostou de ser vilão? Você não foi outra coisa, mas Cara, eu gostei. Eu lembro que na época que estava passando, né, eu tomava algumas broncas na rua, né? Tipo, geralmente vem uma senhora, uma mãe, uma pessoa assim, e fala: Meu filho, por que você está fazendo isso? E aí você tem que explicar: Minha senhora, é uma novela, meu filho. Eu não sou sério, assim, real. deve ser a mesma galera que assiste Sharknado, né? Exato. Mas entendeu? Tipo, foi uma experiência bem bacana, na verdade, mas no final das contas, dirigir sempre foi o que mais me atraiu no mundo artístico, não tem jeito. Boto fé. E assim, para projetos de longa-metragem, esse tipo de coisa, você tem coisas em mente? Ou você Cara, vai ficar especializar mais em curto? não, não, curta não. Curta pra mim foi só minha fonte Eu do não tô nada de ouvindo. bom. Oi, deu uma cortada. Opa, tá me ouvindo? Agora sim, sim. Ah, perfeito. Não, então, os curtas foram pra mim uma formação e eu acredito que eu nunca mais vou fazer curta na minha vida, porque agora, a partir de agora, é só longa-metragem daí pra frente. Os curtas foi só um momento de formação e formação não só de entendimento cinematográfico, mas também da construção de um nome dentro do meio artístico, né? E agora começar a fazer os longas. Eu tenho um longa para rodar no ano que vem, que se chama Eu, Meu Pai e as Cinzas da Minha Mãe, Caraca. que é um road movie que eu vou rodar do Rio de Janeiro até o Ushuaia, lá no fim do mundo. Mas um road movie não documentário, um road movie mesmo. Road movie. Ah, tá, mas quando você diz rodar, você vai filmar mesmo. Não, desculpa, é porque realmente, por ser road movie, rodar parece que é com carro, mas rodar a gente fala rodar é filmar Sim, mesmo. sim, eu só não tinha certeza. Isso. A gente vai fazer esse filme, a gente só está esperando realmente a pandemia dar uma melhorada, e assim que der, a gente já, ano que vem, a gente está com a previsão de começar a rodar no ano que vem. Bota fé, bota fé. E vai ser seu primeiro longa-metragem você nunca fez, você nunca teve nenhuma outra experiência com longa-metragem, primeira vez? Eu estagiei nos longas, no Fala Sério Mãe, no Dona Flor e Seus Dois Maridos, Ah, fé. editei o último filme aqui da produtora, que foi o Mágico de Ó, que é uma versão nordestina do musical Mágico de Oz. Editei esse longa, e enfim, mas como diretor mesmo vai ser uma primeira, né? Vou perder minha virgindade, que Ah, dizem. fé, fé. Mas pô, você tem, cara, o que mais tá se destacando assim da sua descrição é o tanto que você é regrado e planejado e bem resolvido sobre o que você quer, o que você não quer. Tipo assim, você já falou que não quer mais fazer curta, que não quer mais ser ator. Uhum. Isso pra você acha que você tirou de onde essa sei lá, Cara, eu tenho uma definição? filosofia própria de, tipo, fazer o que eu quero fazer, sabe? Eu acho que a gente tem que sempre ditar na nossa cabeça, assim, fazer o que eu quero fazer, porque
Existem muitas pessoas que, mas eu vou fazer malhação mesmo não gostando para ganhar visibilidade. Ou, eu vou fazer curta porque curta eu tô na minha zona de conforto e é mais fácil do que fazer um longa. E eu acho que é muito importante de nós, artistas, a gente quebrar isso, sabe? A gente realmente decidir o que a gente quer fazer. Eu quero fazer um longa, eu quero ser indicado a um Oscar, eu quero realmente traçar esse caminho de ir longe com meus filmes, sabe? Eu quero que meus filmes sejam exibidos nos streamings, nas salas de cinema, e eu acho que a única pessoa que pode impedir isso é a gente mesmo. Então, é muito importante que nós mesmos, a gente tenha a consciência de fazer o que a gente quer realizar. E como você se sente tão confortável, tendo certeza que você sabe, né? Porque eu acho que tem muita gente confusa sobre o que quer, né? Tem. Cara, eu acho que eu juro pra você, muita gente já me perguntou isso, eu não sei até hoje como que eu explico. Eu já tive diversos amigos que falam, cara, eu sou confuso, eu não sei o que eu quero, eu tenho 28 anos e eu não sei ainda o que eu quero, e você com 14 já sabia que queria ser cineasta. Eu só explico isso de uma forma, é um contato muito divino, é uma coisa muito bizarra, como se eu acho que nós, seres humanos, nós viemos na Terra com uma missão, né? Eu acho que a gente tem cada um tem um propósito aqui, né? Por exemplo, Steven Spielberg tinha o propósito de ser diretor de cinema e eu acho que eu também tenho esse propósito de ser diretor de cinema, assim como outras pessoas que encontraram esse propósito. Eu acho que cada um encontra o seu propósito na Terra. E a partir do momento que eu tive o primeiro contato com esse propósito, é como se não houvesse outra coisa que eu pudesse fazer na vida. Eu não aceitaria fazer outra coisa. Eu seria infeliz, tipo, não poderia. Então eu escolhi ser feliz, né? Eu sinto isso, eu acho que isso te dá muito poder, né? Te dá muito. A sua força de vontade te ajuda a ganhar de muitos obstáculos, né? E crescer dentro da carreira. Porque você sabe, bom, melhor que ninguém, que independente de quem for seu pai, essa carreira você precisa ter muita resiliência, né? Sim. Você tem que não só lidar com o mercado, né? Com Sim. hate, coisas novas, como com estresse, né? Com saber de muita coisa ao mesmo tempo. Agora, assim, a minha perspectiva, porque eu já mudei vamos dizer, de rumo algumas vezes, e eu também já tive, né, muita certeza astrológica, né, sobre o que eu queria ser. Aí eu te pergunto assim, como conciliar, né, essa parada de força de vontade, assim, ponta de lança, afiadas, saber exatamente o que você quer, ter essa firmeza e ao mesmo tempo se permitir flexibilidade, aprender com a vida, né, crescer. Eu acho que é uma coisa que só a gente pode criar entre nós mesmos, né? Eu acho que tudo parte do princípio em que a gente precisa criar essa certeza dentro da gente. Se a gente realmente encontra alguma coisa que a gente quer fazer, que a gente acha que a gente nasceu para fazer, eu acho que é batalhar por isso. Eu tenho muita discussão com meus amigos sobre uma coisa que muitos deles discordam, e talvez você discorde, eu não sei, mas, enfim, é a minha opinião e cara, eu acho que é o seguinte, por exemplo, eu acredito muito nas pessoas que não têm plano B. Eu acho muito legal quem não tem um plano B. Porque a maioria dos pais, principalmente de artistas, sempre falam assim, não, pode fazer a arte, mas, por favor, tenha um plano B. E eu acho que um plano B, às vezes, ele pode até ser pior do que... Ele pode, né, ser mais... Ele pode atrapalhar mais do que ajudar. Porque pode o que confundir, acontece? né? Te dá uma porta de saída. Eu acho que, se eu não me engano, era uma tática de guerra antiga, alguma coisa assim, que os generais queimavam pontes, né? Quando o exército passava para um certo lugar, ele queimavam a ponte para o exército não poder mais... depois que quebrou, que ganhou a batalha, aí pode reconstruir e tudo mais. Mas vai ter que lutar a batalha e não tem escolha, né? Então isso dava uma coragem muito maior, né? Eu acho que quando você quebra a ponte, quando você quebra o seu plano B, é ou ganhar, sabe? Eu acho que... por que não existem vários Steve Jobs ou Steven Spielberg ou, enfim,
grandes pessoas na nossa época, porque essas pessoas tinham um plano B, e quando elas realmente enfrentaram a dificuldade, elas foram para o plano B, entendeu? Ou, enfim, eu acho que a pessoa que realmente quer aquilo, ela não desiste, sabe? Total. A gente só não tem tantos Steve Jobs assim na nossa vida, no nosso planeta Terra, porque os que iam ser desistiram, entendeu? Eu acho que é um mundo onde ganha quem não desiste. Eu acho assim que tem outra, que tem só. Eu concordo com você nisso, e acho que, tipo assim, eu, por exemplo, agora eu me sinto realizado fazendo isso que a gente está fazendo agora, o programa, né? Mas ao mesmo tempo, por exemplo, quando eu era músico, eu acho que é o que estou mostrando, assim, uma terceira opção. Quando eu era músico, aos poucos eu fui me cansando de ser músico, porque o que eu achava que era ser músico, o que ia ser músico, era uma coisa na minha cabeça. Na prática, quando eu comecei a executar isso, eu vi que tinha outras coisas que eu não sabia por ingenuidade, né? Dentro da indústria, dentro né, da carreira de músico no geral, que eu descobri que não era para mim. Talvez parecido com você testando ser ator, sei lá. E eu desisti da carreira de músico por causa disso. Eu vi, cara, eu não tô afim de fazer essas paradas, sacou? Eu não tô afim de lidar com esse tipo de gente, eu não tô afim de lidar com esse tipo de exigência. Então, para mim, não era, que nem você tá falando, realmente, não era uma coisa que eu queria. Eu não queria a ponto de lidar com aquele tipo de coisa. Eu não queria. Eu queria mais ou menos, achava interessante, até hoje eu componho. Só que não era para mim a indústria fonográfica, né? Aquela coisa toda. E acho que é isso. Se você sabe muito bem o que você quer, e você está alinhado com isso, e você está tendo obstáculos, e você fala assim, porra, tá difícil pra caramba, eu vou então fazer meu plano B, eu concordo com você que é vacilo, porque pô, você tem que lutar pelo que você realmente quer. Só que eu acho que às vezes você descobre melhor, né, sobre o que você quer, e você às vezes muda também o que você quer. Eu acho que isso é importante também, né? Porque eu digo isso porque aconteceu comigo e eu achava que não ia acontecer também. Não, eu acho que quando a gente fala sobre isso que a gente está falando, sobre queimar a ponte, eu acho que ela é diferente de você se abrir para outras coisas, sabe? Porque eu acho que quando a gente fala quebrar a ponte, é a gente tirar o play safe, sabe? A gente tirar a zona de conforto, queimar a zona de conforto. Por exemplo, você ser artista e você fazer engenharia, que é uma coisa nada a ver, só para você não morrer de fome, sabe? Diferente de, por exemplo, do caso que você deu agora, que se relaciona a gente, que é você fazer um tipo de arte, mas não se sentir enquadrado nessa arte, e aí você preferir fazer uma outra arte, sabe? Eu acho que isso é só a gente tentando achar o nosso dom. Eu acho que a partir do momento que a gente acha, sabe? Eu, por exemplo, namorei uma garota quando acho que eu tinha uns 18 anos, que o sonho dela era fazer design gráfico e os pais pediam para ela fazer direito, e ela foi infeliz o curso inteiro de direito dela, porque não era o que ela queria, sabe? Então, muitas pessoas, eu acho, hoje em dia, elas abandonam os sonhos delas para fazerem coisas que provavelmente dariam uma estabilidade financeira ou não, né? Mas eu acho que é sobre isso. Eu acho que E tem aquele livro do Mark. Qual é o nome dele? Caraca, sempre esqueço. Aquele A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, sabe? Tem já um ouvi livro, falar, não li, mas já ouvi falar. é um livro best-seller, né? Atual, super atual. E o grande lance do livro, que eu acho que super vale para nossa conversa, é, é que ele diz que você tem que entender o custo, né, do seu sonho. E acho que isso é válido para isso que a gente está falando, porque muitas vezes a gente tem um sonho, que era o meu caso, por exemplo, quando eu era músico, né? Eu achava que eu tinha esse sonho, hoje em dia eu nem se me pagasse muito, muito dinheiro, eu faria de novo certas coisas, né, que eu já fiz como músico. Mas assim, o que ele diz no livro é que a gente tem que. O que vale pra gente é estudar pelo menos o tanto. Se você acha que você tem um sonho, dá uma pesquisada sobre o custo, sacou? De você ser bem sucedido naquela. E não é o custo financeiro, é o custo que nem eu te falei, né? Tipo,
mesmo se você tiver todo o dinheiro do mundo, ser diretor não é fácil, sacou? Não é. Porque, pô, você tem que lidar com pessoas, você tem que ser líder, você tem que aguentar a pressão de várias pessoas da equipe, a pressão de atores, né? Você tem que lidar com egos, tem um monte de coisa assim que você tem que lidar como diretor que, se você não entender isso, você pode achar, porra, eu não gosto muito de filme, eu gosto muito de cinema. E falar, porra, eu não tenho o que precisa, né, para ser um líder, para lidar com pressão, entendeu? Aí você fala, porra, de repente você deveria ser um editor, entendeu? Deveria ser. Exato. Você entende o que eu tô falando? Entendo. Eu acho que é buscar não abandonar do sonho, né? Mas se encaixar, né? E também entender melhor o seu sonho. Acho que é isso que eu tô tentando Sim. desembuchar, né? Tipo assim. Essa frase foi boa, entender melhor seu sonho, é verdade. Você tem um sonho, porque o sonho não é tão claro, né? Ele não chega assim, porra, tenho 14 anos e é diretor, é só isso, vai ter que ser. Eu adoro filmes. Gosto de ver filmes, gosto de fazer as e by the way, se já estou fazendo direção com 14 anos, aí a história é bonita, né, retrospectivamente. Mas de repente com 14 anos você tinha outras coisas que você estava explorando também, você tinha uma banda. Com certeza, né? Música, tudo. A gente quer. A única certeza era que eu seria artista. Essa era a única certeza. É isso que eu acho que eu queria chegar juntos, assim, eu e você, pra gente ter, a gente que é artista, oferecer alguma coisa para quem tá nos ouvindo aqui, né? Tipo, tem muita gente que tá nessa dúvida, ou até tá num momento de encruzilhada, ou de transição. Sim. Ou tá precisando dessas palavras suas aí de, porra, vamos queimar as pontes mesmo, e foda-se, né? É isso mesmo, sacou? E vai nessa, tipo... porra, acho que é importante isso. Aí... Não existe, na verdade, eu acho que, só completando isso, eu acho que não existe caminho errado nem certo. Uhum. Mas eu tendo a falar isso para meus amigos, né? Porque senão daqui a pouco imagina, eu vou receber mensagem falando, Lucas, eu queimei a ponte, agora eu tô fudido, pô, você é filho da puta, você pediu para fazer isso. Eu acho que cada um faz o seu caminho, mas eu sei que muitas pessoas que realmente não tiveram plano B, elas realmente obtiveram muito sucesso, porque elas foram pessoas que realmente não podiam perder, elas só podiam ganhar. Assim, para ir mais além dessa parada de queimar a ponte ainda, tipo, cara, se você aí falando com você, artista, que tá aí na sua casa, na dúvida, entendeu? Com o coração na mão, pensando, olhando pra ponte, o que eu faço com essa ponte? Será que eu atravesso ela ou queimo? O que eu acho que a gente chegou aqui juntos é que, cara, primeiro questiona muito o seu sonho, né, para saber se você conhece ele, se você entende o custo, né, do seu sonho, se você está disposto a pagar o custo do seu sonho. Aí uma vez que você, porra, não, eu tô disposto, aí, cara, isso vale pesquisa, tipo assim, tem conversa com, tipo, manda e-mail para, tipo assim, o Spielberg não vai te responder provavelmente, mas, cara... O Lucas Vasconcelos talvez vá. Eu respondo. Pode mandar. Gente, eu adoro responder mensagem de quem quer fazer. Eu respondo tanta mensagem, cara, de gente que manda mensagem, Lucas, eu quero fazer cinema, mas eu não sei se eu devo. Então, assim, gente, se vocês querem fazer cinema, não hesitem em mandar mensagem. Eu respondo tudo também, então, assim, qualquer coisa que queira, se tiver músicos aí, ou se tiver charlatões que estejam em treinamento, que queiram fazer perguntas, podem mandar e-mail aí, que eu sei tudo sobre isso. mas o que eu queria dizer é que, tipo, faça essa pesquisa de mercado, de campo, sacou? Para entender qual que é o custo do seu sonho, entender qual que é o seu sonho de verdade. E depois, se você entendeu tudo isso, e você tá seguro que, porra, você não tá sendo ingênuo, e você sabe os custos, está disposto a pagar, aí, meu irmão, queima a porra da ponte. Agora, não tem jeito. Se você não souber isso, às vezes queimar a ponte pode ser uma parada. Entendeu? A Fernanda Montenegro tinha uma frase, talvez você conheça, que ela é assim, ela disse para um grupo de atores de teatro, assim, vocês querem realmente saber se vocês nasceram para ser artistas? Vocês vão fazer o seguinte, vocês fiquem longe do teatro, atores, fiquem longe do teatro, não apareçam aqui por uma semana. Se vocês sentirem mal, se vocês sentirem saudade, se vocês sentirem falta, que vocês não conseguem viver sem isso, aí vocês voltam.
Porque aí é porque vocês são do negócio mesmo, não tem jeito. Então eu acho que a gente precisa sentir a necessidade. Total, cara. Esse tipo de coisa é importante. Eu acho assim, cara, tipo, tem muita gente que, tipo assim, porra, não tem dinheiro e não tem a capacidade de ser diretor de cinema pelo a vida deles, e isso aí realmente existe, né? Tipo, e às vezes é uma questão de, tipo, nem ter a vontade tanto porque você tá com fome, sei lá, ou tá com, ou coisa do tipo. Então, eu acho que vale também, né, esse aviso paroquial, né? Que, tipo, cara, de novo, é sobre o custo, né? O custo que você tem que pagar. Às vezes o custo para certas pessoas vai ser, porra, ver os pais passando fome, sacou? Aí você tem que se perguntar isso se você realmente quer, sacou? Você está disposto a não ajudar a sua família para você. Cara, tem gente que está disposto a isso, que, pô, tá tão, que nem a Fernanda Montenegro falou, é tão desesperador, né? Tipo, a vontade de estar nisso, etc. Que, cara, fala, desculpa, mas por isso que tem que ter consciência, eu acho, desse custo. E o custo é diferente para cada pessoa. Tem que botar aí, porra, se você tem filhos e você vai ser músico de turnê, sacou? Saiba que sua família vai ser quebrada, sacou? Vai ser complicada, não vai ser simples. Sim. Entendeu? Esse vai ser um custo. Sua mulher vai ficar com ciúme o tempo todo, dependendo da pessoa, do tipo de pessoa que ela for. Mas esse tipo, você tem que entender, analisar que tipo de vida você tem, que tipo de vida você vai ter e saber esses custos. Uma vez que você sabe tudo isso, aí você está pronto para pagar o custo. Aí, se não, eu realmente recomendo, cara, faz direito, de repente diminui o custo. Sim. Porra, não, eu tenho. Tudo tem um preço, né, cara? Outro preço, exatamente. Eu tenho aqui direito, eu sou advogado, e ao mesmo tempo eu faço um curso noturno ali de cinema, eu faço uns filmes, etc. Aí, quando eu tô em outra época da vida, o custo é bem menor, tais coisas não estão. Aí se joga essa coisa. Essa isso. complexidade aí. É isso. Concordo, Heron. Bota ferro. Tamo junto nessa. Tamo junto nessa. Eu só não queria deixar, né? Porque eu não quero, cara, eu não quero ninguém, tipo, em casa, porra, não dormir na noite, porque talvez, sei lá, não estão queimando as pontes, ou estão, né? É isso porque eu comecei a fazer esse programa cá entre nós, e, porra, e cá entre nós todos que estamos acompanhando hoje, cara, passar um pouquinho, né, de inspiração, um pouquinho de aprendizado dos meus convidados e, obviamente, das minhas experiências também, né? Então, cara, é para isso que a gente está aqui e valeu aí pelo seu insight nesse quesito. Eu acho que a gente fechou bem essa parada aí de queimar pontes e tudo mais. Com certeza. Foi a melhor versão que eu já ouvi, pelo menos. Sem dúvida, sem dúvida. Muito fé, cara. Então, sobe um pouquinho. Cara, uma pergunta que eu queria te fazer, que estava escrito aqui no meu script, agora que eu estabeleci que você tá na onda de longa, na verdade, antes de fazer essa pergunta, fala um pouco sobre o seu longa, cara. Tipo, é um road movie, tem influências, tipo... O que você pode falar sem dar spoiler, né? Pra gente poder ir pro cinema sem existir. Cara, é um road movie. Eu vou rodar do Rio de Janeiro até Ushuaia, que fica lá no fim do mundo. O filme se chama Eu, Meu Pai e as Cinzas da Minha Mãe, que é a história de um pai e um filho que levam as cinzas da mãe para serem despejadas no fim do mundo. Uma promessa que eles fizeram para a mãe deles. E o que eu posso falar do filme, por enquanto, é isso. A gente tem um elenco já, mas infelizmente eu ainda não posso revelar
Ainda não posso falar quem está no elenco, por questão de contrato. Tem gente reconhecida. Exatamente. E também a gente também já deve ter contrato com streaming, mas que essas coisas também não posso falar. Que bom, cara, que bom. Mas na verdade eu ia te perguntar justo essas coisas. Não precisa dos nomes, mas para saber assim, já está encaminhado, já está tudo encaminhado, graças a Deus. Então assim, já tem elenco e já tem lugar para todo mundo assistir quando estrear. Bota festa. Será que ainda vai existir cinema? Essa dúvida aí é boa, hein? Essa dúvida é boa, mas eu acho que cinema nunca vai morrer, não tem como. Não, mas já voltou, assim, eu que nem tô acompanhando, eu tô com uma saudade, assim. Voltou, eu já quase aquela parada, assim, de galera de craque, assim, tipo, cadê o cinema? Gente, não me cancelem, tá? Eu estou respeitando todos os processos da quarentena, mas liberou o cinema ali, aí eu fui ver num dia muito vazio. Liberou? Liberou já há um tempo. Aí eu fui ver Tenet e fui ver Judas and the Black Messiah. Alguns filmes, mas eu vi que tava bem vazio, então assim, foi super... Esse é do Spike Lee, esse Judas and the Black Messiah? Perdão? É do Spike Lee? Não, esse Judas and the Black Messiah, eu esqueci agora o nome do diretor. Mas é com Daniel Kaluuya e ele ganhou o Oscar pelo esse que ele é um espião não, tipo, trabalha na polícia. Dentro das Panteras Negras, isso. Ele eu vi esse aí, ele não é do Spike Lee, mas esse nome é tipo clássico, parece Spike Lee. É um outro diretor legal que eu gosto. Esqueci agora qual que é. Eu também não tô me recordando. Mas é fera esse filme, pô. E esse ator é muito bom, né, cara? A primeira coisa que eu vi dele é Girls, aquele seriado, você viu Girls? Girls não via. Eu vi o Black Mirror dele, né? O que ele faz episódio 2. Ele faz... Você está falando do cara negro ou do cara branco? Não, é porque são dois negros. Tem o Daniel Kaluuya e o outro maluco. Então a gente tá falando de dois filmes diferentes. Não estamos não. É porque você deve estar achando que o cara da CIA... Não, o cara da CIA, ele não é o espião, não. O cara... O que acontece? Ele contrata um cara negro pra... não, eu tô confundindo os filmes sim, cara. Eu tô confundindo com outro cara que eu esqueci o nome desse ator, que faz o vilão do novo Guerra das Estrelas. Sim. Tem você outro filme que ele é espião, tá confundido. Esse é do Spike Lee também. Esse é do Spike Lee, esse que você tá falando. Então Infiltrados na Clã. Infiltrados na Clã. Porque os dois são bem... Eles têm uma sinopse parecida. Então, caraca, assim, que bizarro. Então aí você vê, tem tudo a ver essa confusão. Judas and the Black Messiah também é um título que o Spike Lee usaria. Também, exatamente. Então, assim, é uma confusão que outras pessoas já devem ter cometido também. Cara, que bom que você é uma enciclopédia dessas paradas. Mas cara, isso, o cinema voltou e, enfim. Vou urgente, cara. Inclusive, quem estiver ouvindo aí, quiser ir comigo. Eu não sei, porque hoje em dia é difícil achar amigo, né? Tipo, que tá disposto a sair em lugares. Mas, cara, a pergunta que eu ia te fazer é tipo assim, beleza, você fez seu primeiro longa, mas eu imagino que, você passou sua vida, assim, com vários projetos em mente. Imagino que você deve ter uma lista no Evernote, sei lá, no Keep, cheio de projetos possíveis do futuro, assim. Cara, eu adoro usar Evernote, é muito bom Evernote. Eu tenho muitos filmes, sim, muitos filmes parados, eu tenho uma lista de roteiros. Mas a pergunta é o seguinte, a pergunta é mais entretenimento, a pergunta é o seguinte, se você tivesse todo o budget do mundo e você tivesse todo acesso a todos os lugares de filmagem, todos os governos do mundo abrem as pernas para você, qual é o projeto que você faria? Qual o projeto que eu faria? Eu com certeza dirigiria algum Star Wars, né? Eu sou viciado em Star Wars, então eu acho que eu iria me candidatar a ser diretor de algum filme de Star Wars. Mas assim, eu acredito muito numa coisa que é muito engraçada essa sua pergunta. Eu entendi ela. Eu entendi que se eu tivesse total acesso para dirigir as coisas,
Você tem algum sonho, algum projeto, entendeu? Eu entendi total. Mas eu queria compartilhar um negócio que eu acho muito legal, que é assim, eu acho muito interessante diretores que trabalham com pouco dinheiro, porque o cinema, às vezes a gente vê um filme como Transformers, né, vamos usar de exemplo, que é um filme com um orçamento milionário, e é um filme que é tão criticado, né, pelo público, que é um filme que é tão, vamos usar assim, um clichê hollywoodiano do século XXI. E filmes que têm pouco orçamento forçam o diretor a ser mais criativo. Então, eu sou um grande admirador de filmes com pouco recurso. Eu entendi a sua pergunta e por isso que eu falei que eu dirigi Star Wars, porque eu acho que Star Wars é uma coisa com bastante orçamento, mas com muita criatividade. Mas eu acho muito legal a galera que, tipo, trabalha com poucas... Claro, é um ótimo disclaimer, né? Tipo assim... você força a sua criatividade, né? Cara, tipo assim, eu lembro de assistir, na época que eu queria ser diretor, que na verdade, assim, e isso aí eu não abandonei não, na verdade, que eu ainda seria diretor, é uma parada que ainda tá assim, eu tô lidando com os custos aí da minha vida. Porque assim, ser diretor é caro, né? Não só financeiramente, também é caro. Em termos de tempo, né, e tudo mais, né, você tem que estar muito dedicado mesmo. E hoje, assim, sinceramente, eu não tô pronto para lidar com essas coisas. Mas eu lembro na época que eu queria muito ser diretor, lançou o Blair Witch Project, né, que foi um dos primeiros filmes, né, que teve. Eu lembro. Tipo assim, meio que fingindo que é documentário, mas no final viram Isso, é um fake doc, né? E cara, porra, ninguém fez com, sei lá, 2 câmeras, né? Handhelds, na época que nem tinha celular filmando, então, cara, genial, assim, o roteiro pra fazer uma parada daquelas, e é assustador pra caralho, tipo, inventou um gênero, né? Recriou um gênero, né? Porra, isso aí é bizarro. Ao mesmo tempo, um dos meus diretores favoritos é Christopher Nolan, sacou? Que ele pega, assim, altíssimo orçamento e sai da caixa, assim, cria coisas, cria ciência, né? Inventa coisas novas. Então, mas o Christopher Nolan, ele é realmente incrível. Ele é um exemplo dessas pessoas que têm orçamentos gigantescos e que fazem filmes ótimos, né? Excelentes. Mas ele, por exemplo... Ele começou com baixo também, né? Ele começou fazendo um curta chamado Doodlebug, que é um filme sobre um cara que se encontra em formato miniatura, em preto e branco. Se botar no YouTube, vocês acham. E, assim, exatamente, pouco recurso, mas com uma criatividade gigantesca, né? Então, eu acho que pessoas que, primeiro, elas se passam por um teste de criatividade, elas concordo, paradas para trabalhar com bom recurso. Cara, a gente pensa muito parecido em termos de o caminho do artista, isso é muito legal. E também o primeiro filme que ele ficou famoso é o Memento, né? Ele também é super baixo orçamento, né? Tipo, isso, exatamente. É criatividade total. Godard falava que é uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. É tudo que você precisa. Total. Cara, inspirador pra caralho esse nosso papo que a gente teve hoje. A gente tá no final, eu vou fazer uma última pergunta para você. Antes, eu quero realmente agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço. Super inspirador. A gente procura isso, né? A gente está fazendo esse programa para inspirar as pessoas e acho que vou recomendar para todos os amigos artistas, especialmente aqueles que ainda não se encontraram, né? Porque a gente falou coisas legais aqui. Hoje, então, brigadão. Obrigado pela sua presença mesmo. Imagina, eu que agradeço por me receber. Agradecer a você e a toda a sua equipe também por trás aí das câmeras. Valeu, querido. Muito obrigado mesmo. A última pergunta que eu queria dizer a gente falou um pouco disso, mas eu queria que se você tiver algum insight a mais para adicionar, queria te perguntar o que hoje nesse mundo é mais importante para você? O que hoje nesse mundo é mais importante para mim? Eu acho que é uma pergunta muito difícil para ser respondida tão imediata, mas se for para eu pensar em alguma coisa para ser respondida agora, eu vou ter que ser clichê e dizer que a gente realmente precisa de mais amor e de mais carinho, principalmente no momento que a gente está vivendo.
Eu acho que é um momento que a gente realmente precisa juntar, aproximar as fronteiras, né? Um momento que a gente realmente precisa ficar junto, quer dizer, fisicamente distante, né? Mas emocionalmente junto. Então, eu acho que eu termino a entrevista com esse insight que pode ser bastante clichê, mas que agora, no momento, é o que eu consigo pensar cara, que é o certo. eu acho que eu tô com você 100% e não tem clichê nisso, né? Isso aí. Eu faço essa pergunta justo para a gente poder ter essa inspiração e falar um pouquinho do coração, né? Para as pessoas justo terem essa coisa, né? De estarem vendo gente como a gente falando coisas. Porra, pode ser óbvio, mas isso precisa ser repetido e precisa É óbvio e precisa ser relembrado, exatamente, nesses tempos, Concordo. realmente, a gente está polarizado, a gente está... o mundo está meio que explodindo, né, de várias maneiras. Então é isso, cara. Brigadão. Eu vou só te pedir, se você puder esperar só um minutinho, eu vou fazer uns avisos paroquiais aqui. Claro. Depois, se a gente puder, fora do ar, a gente conversa um minutinho, pode ser? Perfeito, claro, sem problema algum. Valeu, querido. Então, tudo de bom. Um abração, cara. Um abraço, viu? Valeu. Então, pessoal, foi super inspiradora essa conversa aí com o Lucas. Agora eu vou dar a minha pílula de 1 minuto, resumindo a nossa conversa de 1 hora. E vou dizer para todo mundo o que de coração aprendi com o Lucas hoje. Mas antes disso, só queria dizer para vocês que a gente não ganha de nada com esse programa. E para vocês contribuírem, se vocês estão gostando, avisem para as pessoas que vocês amam que a gente está aqui fazendo isso, a gente está convidando pessoas de altíssimo calibre intelectual, de coração, de artistas, políticos, intelectuais, e está fazendo indagações sem amarras, né? A gente não está amarrado a CNN, a Globo, não está amarrado a nenhuma oligarquia. A gente está aqui, de fato, tentando abrir a cabeça das pessoas, tentando abrir o coração das pessoas e revelar verdades, revelar sabedoria para todo mundo. Então, galera, o que eu aprendi com o Lucas hoje é que, porra, primeiro, essa parada de relembrar, ele me inspirou um pouco da coisa, apesar de eu ter lutado para me justificar, né? Porque eu, na minha vida, queimei algumas pontes e depois, cadê a ponte, porra? Então, mas ao mesmo tempo, eu acho que esses ângulos, né? Essa energia artística, da força de vontade de você atropelar os obstáculos, atropelar as dúvidas, atropelar as dificuldades que aparecem no meio do caminho, a gente realmente só tem com essa energia, né, que ele me relembrou, que ele me trouxe de volta. E, porra, também me voltou esse espírito, porque a gente teve muito parecido com a coisa de ter sido músico e diretor e no começo da vida, né, artística. Me voltou uma nova inspiração aí para revisitar essas velhas coisas. E no geral foi isso, cara. Essa conversa foi uma abertura de portal artístico, assim, de, porra, uma nova inspiração para todo mundo que está nos ouvindo, para mim mesmo, para o Lucas, para todos nós, para acreditar na arte, acreditar no fazer, na criação e a gente usar nossa força de vontade para derrubar tudo. É isso, gente. Estamos aqui ao vivo de segunda a quinta, 19 horas. E nunca se esqueçam, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura.